Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Amém. Nós estamos no mês da família, mas hoje, de forma especial, nós estamos celebrando mais um ano de aniversário do nosso coral. Então eu tomei a liberdade, conversa com o reverendo Eliezer, de mudar um pouquinho a temática nessa noite. Essa noite nós vamos falar de ministério na igreja. Acho muito bacana falar de ministério, e interessante pensar em ministério, porque ministério, ele de alguma forma parece ser muitas outras coisas e não é. Ministério parece ser a partir de uma reunião de pessoas com dons e talentos que cumprem uma finalidade de serviço e trabalho, parece como qualquer outra coisa que a gente conhece fora do contexto da igreja, mas não é. E o ponto e a pergunta que fica é: o que é então ministério? Se envolve pessoas, como nós temos de fora da igreja, se envolve dons e talentos, como muitos têm, outros como muitos têm de fora do contexto da igreja, se envolve bons relacionamentos, se envolve treino, se envolve propósito, se envolve exercício. O que é ministério? E como viver ministério na vida da igreja, na sua vida, na minha vida? Eu entendo que esse texto do apóstolo Pedro, ele resume aquilo que pode ser ministério na nossa vida, porque ele não fala diretamente de ministério, mas ele fala de comunidade, mais especificamente fala de viver em comunidade cristã. E quando a gente pensa em ministério desassociado do fato de entender comunidade cristã, a gente não entende ministério. E mais, o apóstolo Pedro está trabalhando comunidade cristã a partir da escatologia, a partir da volta de Cristo. Então eu puxo mais uma setinha para nós nessa noite. É impossível viver ministério sem a perspectiva de que Cristo está voltando. E é maravilhoso perceber isso nas escrituras. Eu tenho tinha um professor no seminário, reverendo Romualdo Correia, professor de interpretação do Antigo Testamento, tanto exegese quanto hermenêutica. E ele falava isso, ele falava que tudo o que a gente aprende na Bíblia, para a vida cristã, qualquer coisa que você estude na Escritura, na Palavra de Deus, qualquer ofício dentro da igreja, qualquer movimento dentro da igreja, precisa ser interpretado à luz da volta de Cristo. Eu particularmente, há algum tempo, eu faço esse exercício. Quando eu não me sinto reconhecido, quando está apertado, quando as coisas estão dificultosas, eu me lembro, Jesus está voltando. Ele promete ser o galardoador na minha vida, da minha alma, Ele está voltando. Para que ficar preocupado? Para que tomar o peso do mundo nas costas se Jesus está voltando? Mas isso é um exercício que eu faço pessoal, tá bom? Então vamos lá. Quando nós olhamos para o texto, é muito interessante como que o apóstolo Pedro trabalha algumas coisas nesse texto, porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que a forma com que Pedro começa essa perícope, o fim de todas as coisas está próximo, é na verdade uma conclusão e o início de uma linha de raciocínio. O contexto da igreja, daquele contexto onde Pedro escreve, que era uma igreja perseguida, que estava sob pressão, o contexto da primeira igreja do século I, do começo da igreja, ela precisa receber instruções de um apóstolo que precisa anunciar para aquela igreja de que o fim está próximo e que existia uma forma de ser vivido esse fim. Tá? A gente vai entender melhor o que significa o fim estar próximo. Mas para uma igreja perseguida que está vivendo sob pressão, talvez o primeiro movimento da cabeça desses irmãos fosse fugir, fosse a fuga.
E para um apóstolo que vai começar a falar do fim dos tempos, quando você pensa em fim dos tempos, você pensa num bunker, lá na sua casa, no fundinho do seu terreno, que talvez você possa construir para fugir do fim dos tempos. Quando a gente pensa em fim dos tempos, ou melhor, como a sociedade pensa em fim dos tempos, esse é o primeiro movimento: como é que eu fujo dele? Como é que eu escapo ileso, né? E era assim também que o contexto judaico entendia o fim de todas as coisas. Mas Pedro, para falar do fim dos tempos, ele vai falar de como viver em comunidade cristã. Olha que antagônico. Para falar do fim, Pedro vai falar: você e eu, nós temos uma forma de viver que precisa ser vivida nesse fim, no fim dos tempos. E ele vai falar sobre comunidade cristã. Interessantíssimo, ele começa falando o fim de todas as coisas, e a partir dessa verdade, ele não chama a igreja ao desespero, mas ele chama a igreja a um estado de lucidez. Não chama a histeria, mas ele chama a oração. Não chama ao individualismo, mas chama ao amor. Não chama à autopromoção, mas chama ao serviço. Com clareza nós percebemos que essa perícope começa com um fundamento escatológico do verso 7, e a forma como que ela termina o versículo 11, encaixa o que o apóstolo Pedro está querendo dizer, que a gente precisa viver no meio. Dá uma lida no versículo 11, não vou dar agora o spoiler. Entre esses dois polos, o fim de todas as coisas no comecinho e o fim do versículo 11, Pedro organiza a vida da igreja em oração, amor, hospitalidade e a mordomia dos seus dons e dos seus talentos. Isso é importante porque em 1 Pedro foi escrito, de fato, diante de um contexto de pressão extrema, de tristeza, de sofrimento. O Hernandes resume o espírito dessa epístola dizendo que ela fala e ela traz um povo que vivia com os pés num vale, mas que o coração estava fito no céu, estava nas coisas eternas, estava diante da presença de Deus. E isso se torna importante nesse contexto e ainda mais bonito para nós nessa ocasião, que a igreja celebra mais um ano de aniversário de mais um dos ministérios da nossa igreja, porque o coral, falando do coral, mas de qualquer outro ministério, não é chamado apenas, como nós falamos no começo, para viver um ministério como vive qualquer outro tipo de trabalho fora da igreja, qualquer outro canto fora da igreja. Não é chamado somente para cantar bem como performance, é chamado para viver o propósito de servir dentro do contexto de uma comunidade cristã, que tem uma finalidade, de viver nessa terra, ao fim dos tempos, aguardando a volta de Cristo, da melhor forma possível que agrade o coração de Deus. É assim que nós precisamos entender a questão dos ministérios e também do nosso coral, da nossa igreja. Por isso, para quem gosta de anotar, nós temos 3 grandes pontos a respeito de viver à luz do fim como igreja, que eu quero trazer para o ministério da igreja. Em primeiro lugar, quando a igreja vive à luz do fim, ela cultiva lucidez ou sobriedade espiritual diante de Deus. Olha aí, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. E aqui está o fundamento de tudo. O fim de todas as coisas está próximo, ou seja, vivam dessa forma. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Perceba que Pedro não está oferecendo uma agenda cronológica para os curiosos, assim como a gente já falou de Jesus em outras oportunidades, mas uma consciência escatológica para a igreja, para a volta de Jesus. O verbo empregado aponta para uma realidade que se aproximou e que permanece próxima. Com Cristo, sua morte, ressurreição e exaltação, a história entrou em sua etapa decisiva. Nós já vivemos o fim dos tempos, porque após a ressurreição e a ascensão de Cristo, nós já vivemos o último período que a Bíblia vai citar antes da volta do Senhor Jesus. Antes que todas as coisas sejam transformadas e antes de nós termos o banquete celestial, o juízo, o julgamento e vislumbremos tudo aquilo que Apocalipse vai nos apontar. Nós já estamos no fim dos tempos e a gente não pode se esquecer disso.
Depois de Cristo, a ascensão de Cristo marcou a etapa final, o período final, esse período em que nós estamos vivendo, uma etapa decisiva na história e no cursor da humanidade. O comentário histórico-cultural de Israel, nesse texto, ele observa que muitas tradições judaicas entendiam o fim dos tempos como um momento que seria precedido por aflição, por dor, por opressão. Por isso, a resposta apropriada ao fim iminente não era especulação, quando é que vai acontecer, quando é que Jesus vai voltar, mas perseverança, seriedade, e Pedro vai apontar um elemento primordial: oração. Oração. O fim está chegando, Jesus já se foi, vai voltar, já estamos no período. Como é que você tem que viver agora? Com medo, desesperado, num bunker? Não. Em comunidade cristã, principalmente sendo sóbrio a partir das orações. Para viver em comunidade cristã de forma sóbria, para viver em comunidade cristã de forma orgânica, saudável, precisamos de oração. Que dirá em ministérios da igreja? Se ministério está conectado à vida cristã dentro da comunidade cristã, e se vida cristã dentro da comunidade está associado ao fim dos tempos, ministério precisa de oração. Não é performance, propriamente dito. Vai vir. Muito treino chega, mas oração. Precisamos, como igreja cristã hoje, experimentando o fim dos tempos, que é isso que nós estamos vivendo, termos a sobriedade que somente a oração pode nos dar. Pedro então tira da escatologia uma exigência ética. Ele diz: sede criteriosos e sóbrios. Isso significa: mantenham a mente no lugar, a cabeça no lugar, não sejam dominados por confusão, impulsividade, euforia carnal, embriaguez espiritual. Tenham clareza moral, discernimento, domínio próprio, sensatez. Elenquem aquilo que de fato importa e apartem de vocês aquilo que é perfumaria, como diria outro professor meu de seminário. Quando ele ia corrigir um sermão, ele falava assim: isso aqui não é muito importante, mas é perfumaria, toma cuidado com esse ruído aqui, que você pode ocasionar na sua comunicação. A gente preocupa com perfumaria, e esquece daquilo que é elementar, primordial, importante, na vida comum da igreja e nos ministérios da igreja, e que de fato são os combustíveis para os ministérios da igreja. Pedro já havia falado algo semelhante em 1 Pedro 1,13, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e voltará ao mesmo tom em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. Ele está batendo nessa tecla, sede sóbrios e vigilantes, não percam a sobriedade que somente a oração, pela presença do Espírito, pode oferecer para as nossas vidas. Wiersbe, um teólogo alemão, observa que essa repetição do apóstolo Pedro mostra o quanto a sobriedade é indispensável para uma igreja que sofre e espera a volta de Cristo. Nós precisamos de sobriedade, não podemos ser enganados, e a oração cinge a nossa mente, cinge os nossos corações e nos dá a oportunidade de sermos sóbrios. Isso é muito belo. Pedro não diz o fim está próximo, faz os cálculos. Ele não diz que o fim está próximo, então entre em pânico. Ele diz: o fim está próximo, cultivem uma mente capaz de estar diante de Deus. Cultivem uma mentalidade cativa ao Senhor, e a oração promove essa mentalidade. Por isso, para um ministério estar cumprindo bem o seu propósito, para um ministério funcionar, ele não precisa necessariamente apenas de disposição, porque pode ser que tenha dias que nós não estejamos dispostos. Ele precisa de gente debruçada em oração, cativa a presença de Deus, que depende da graça e que entende o propósito do seu ofício, que é glorificar o Senhor da nossa vida, que já está quase nos buscando, está na beirinha, está na porta, porque o fim está próximo.
A oração exige sobriedade, porque uma mente desgovernada não persevera diante do Senhor. Não persevera. O maior motivo de pessoas que saem da igreja é por conta de ministério, gente. Vocês sabiam disso? Brigou. Aconteceu alguma coisa, não estava satisfeito. Alguma coisa aconteceu. Eram pessoas que serviam, eram pessoas que aparentavam ser maduras, mas elas abandonam a fé. Por quê? Faltou sobriedade, a mente ficou perturbada, achou que pessoas eram maiores do que a presença de Deus, achou que precisava de coisas que talvez nem precisasse. Maior índice de pessoas que saem da igreja não são de pessoas que não faziam nada, são de pessoas magoadas, feridas, que estavam se doando talvez, com todo o coração na obra, servindo nos ministérios, e foram decepcionadas, profundamente decepcionadas, e a mente ficou perturbada, e elas saem da igreja. Daniel, quando entendeu o fim dos tempos, entendeu a disposição dos tempos, não foi a agitação, ele foi a oração. Daniel capítulo 9, ao perceber o cumprimento das profecias, ele voltou o rosto ao Senhor em oração e súplica. Jesus, em Lucas 21, 34, 36, também ligou o fim com vigilância e oração. Ele vai dizer: vigiai, pois, o tempo todo orando. E Paulo, em Romanos 13, 11 e 12, usa a proximidade da salvação como argumento para acordar daquilo que ele chama de sono espiritual. A gente está cansado às vezes, a gente está com sono. A escatologia bíblica, ou seja, a doutrina do fim dos tempos, nunca foi combustível para fanatismo, sempre foi um fundamento para a gente continuar vigilante, em oração e em santidade. Quando você ouve falar de fim dos tempos, você ouve vigilância, santidade, esteja atento, virá como um ladrão, quando ninguém espera, faça as obras de Deus enquanto é dia, porque a noite vem, a morte chega, uma hora a gente está aqui, depois não está. É assim, na Bíblia é assim, não é o pastor Gustavo, na Bíblia é assim, vigilância, santidade, atenção. Mas eu sou salvo pela graça, para que eu preciso de atenção, de santidade? Uma coisa não exclui a outra. Na verdade, uma coisa testemunha a outra. E assim nós precisamos viver a caminhada cristã. Não vivamos em pânico, mas estejamos em prontidão. Não entremos em desespero, mas mantenhamos os olhos abertos. Assim é a igreja. Ela não vive aterrorizada pelo futuro, mas desperta diante de Deus. O ministério da música, o ministério pastoral, o ministério da diaconia, pode cair facilmente na tentação de substituir devoção por qualquer tipo de especialização, de técnica. Se eu treinar muito, eu prego melhor. Se eu cantar muito, eu canto melhor, de fato que seja assim. Ajustar a voz. Eu estava aqui tomando minha água, que eu sei que se eu não me hidratar, a Jane está aqui, eu não vou até o fim dessa pregação, ainda mais porque eu estou 3 semanas recuperando de uma sequidão na garganta. E é isso, a gente cuida dessas coisas, mas elas não são o ponto fundamental do nosso ministério e da vida cristã. Nós precisamos estar de joelhos dobrados. Antes do ministério visível, há um quarto de oração. Antes de um coral saudável, afinado, não é a afinação ou o treino em si, é um coral que cultiva a sobriedade espiritual na presença de Deus. Eu faço pelo Senhor, porque eu o amo e eu quero fazer o melhor até que Ele volte. Até que Ele volte com os meus dons e os meus talentos. Amém? Então esse é o nosso primeiro ponto. Mas Pedro não para na relação da igreja com Deus. Ele agora nos leva à relação da igreja consigo mesma. O reverendo Eliezer hoje pregou pela manhã, e ele bem disse, 6 dos 10 mandamentos que nós temos no decálogo, eles vão tratar e dizer respeito da nossa relação com o outro e não com Deus. Importantíssimo isso. Quando vivemos então à luz do fim, quando a igreja vive à luz do fim, a igreja cultiva amor perseverante uns pelos outros. Esse é o segundo ponto, vou repetir. Quando vive à luz do fim, a igreja cultiva amor perseverante uns pelos outros. Esse é o combustível. À luz do fim,
eu continuo amando o meu próximo. Verso 8 diz: acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Versículo 9: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. A expressão acima de tudo já mostra o peso desse argumento. Em meio à pressão externa, a comunidade cristã precisa ter um centro relacional forte, ou seja, amar intensamente. Amar intensamente. Há um tempo atrás eu estava conversando com um pastor amigo meu, ele me ligou, lembrando que eu me formei o ano passado, os irmãos sabem, então é um pastor que formou comigo e está iniciando o ministério dele. E ele estava com alguns problemas já no início do ministério. E eu falei para ele, falei assim: meu irmão, vou dizer uma coisa para você, o quanto você ama o seu chamado, o seu ministério, mas principalmente o lugar onde você está. Porque dependendo do quanto você ama, a métrica, a régua utilizada, eu vou dizer para você se você vai estar disposto, ou você vai me responder se está disposto a pagar qual quantidade de preço para estar aí e fazer o seu ministério. Quanto mais a gente ama, mais disposto a pagar preço a gente está, não é assim? Quem tem filho sabe, quem é casado, né? Quanto mais você ama, maior o preço que você está disposto a pagar pelo relacionamento, pelo bem daquela pessoa, pelo que você está fazendo. Quanto mais você amar o ministério que Deus te deu, quanto mais você amar o Senhor, mais disposto você vai estar a engolir sapo, a pagar qualquer tipo de preço, meu irmão. Porque o amor intenso é o que o apóstolo Pedro está dizendo que deve ser cultivado no fim de todas as coisas. Esse amor é perseverante, estendido, resistente, especialmente necessário numa igreja sob pressão. O Virsp também comenta que a palavra intenso tem a ideia de algo estendido, de grande amplitude. É um amor que não se rompe facilmente, que não se esgota diante do atrito, que não se recolhe diante de nenhum tipo de tensão. É um amor que fica, porque ele é intenso. Então Pedro dá a razão, porque o amor cobre multidão de pecados. Como assim, pastor? Nosso amor cobre multidão de pecados? Não. O apóstolo Pedro está ecoando Provérbios capítulo 10, verso 12, que diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. É isso que ele está falando. Ele está citando Provérbios. O ódio excita contendas. Ele está falando de relacionamento entre as pessoas, né? Ele não saiu, foi embora do que ele estava falando. Esse é o contexto. Mas o amor cobre as transgressões. O comentário bíblico histórico cultural explica que esse texto aponta para a recusa de alimentar, por vezes, fofocas, calúnias, contendas sobre o pecado alheio. Reforça que o amor não é conivente com o pecado, mas se recusa a espalhá-lo, explorá-lo e transformá-lo em instrumento de destruição da reputação do nosso semelhante, do nosso próximo. Pedro não está dizendo que o amor humano expia pecado diante de Deus, só Cristo faz isso. O sangue do Cordeiro é que nos purifica de todo pecado. O ponto aqui é comunitário. O amor não faz da falha do irmão um espetáculo. O amor não fica procurando munição contra o próximo. O amor não amplia o tropeço de quem tropeçou. O amor trata com verdade e com graça a vida comunitária dentro da igreja até que Cristo volte. É isso que Pedro está falando. Tiago 5,20 fala de cobrir multidão de pecados em contexto de restauração. 1 Coríntios 13,5 diz que o amor não se ressente do mal. Efésios 4,32 manda perdoar uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou. E Mateus 18, 21, 22 mostra que o perdão no reino não é ocasional, mas ele é abundante. Ele é abundante. Vocês lembram da história de Noé?
tem uma coisa interessante na história de Noé, né? Quando ele cai na vergonha, um dos filhos expõe Noé, mas outros 2 filhos de Noé o cobrem, o resguardam. Deve ser assim na igreja, não encobertando aquilo que é errado, mas tratando com amor, com graça, com longanimidade, porque nós somos um corpo, e é assim que deve funcionar um ministério dentro da igreja, preservando o amor intenso, porque o amor cobre multidão de pecados. Ninguém está falando de passar pano, nós estamos falando de graça, nós estamos falando de amor estendido, nós estamos falando de longanimidade, e é assim que a igreja, dentro dos seus ministérios, esperando a volta de Cristo, deve viver. Wiersbe usa exatamente essa linha para explicar que o amor cristão não espalha o pecado do irmão, mas o cobre, no sentido de não o transformar em maledicência, ou aquilo que a gente conhece bem, fofoca nos dias de hoje, né? Irmãos, uma igreja sem amor intenso se torna um campo de contendas, e uma igreja pressionada de fora, se não cultivar amor por dentro, vai se desintegrar. Se nós já somos pressionados lá fora como igreja, imagina se aqui dentro tiver fogo amigo. Se a gente está em batalha espiritual, se nós temos um campo inimigo lá onde a gente quer encontrar esses corações com a mesma graça que nos encontrou, se a gente não tiver firmado aqui dentro, unidos em amor, a hora que a gente encontrar um lá que trouxer para cá, ele vem e quer ir embora. Chegou aqui, viu briga, chegou aqui, ninguém se ama. Lá fora talvez ele tivesse até mais amor. Nós somos chamados para viver no amor intenso que cobre multidão de transgressões, de pecados. Amém? Quem serve junto também se desgasta junto, e onde há convivência, há possibilidade de atrito. Pode haver diferença de opinião, falhas em ensaio, sensibilidades distintas, cansaço, limitações, frustrações. O que preservará o ministério não será apenas organização, mas principalmente o amor intenso. Não basta cantar em harmonia, é preciso conviver em harmonia. Não basta unir as vozes, é preciso guardar corações. Eu arrisco dizer, e aqui é uma opinião pessoal minha, que é preferível que você esteja na igreja com todo o seu coração, amando ao Senhor de todo o seu coração, vivendo em comunidade, sem fazer nada, do que servindo por obrigação, do que servindo com o coração longe, distante. A gente que é pastor, a gente não vê, a gente não sabe, mas o Senhor vê. E o desejo de Deus não são os nossos braços, o desejo de Deus é o nosso coração em primeiro lugar, e a partir disso os nossos braços são movidos, porque é impossível amar o Senhor acima de todas as coisas, o próximo como a mim mesmo, vivendo na comunidade, entendendo que Cristo está voltando, entendendo o propósito de estarmos unidos, e simplesmente não querer fazer nada também. Eu acho que uma coisa move a outra, mas o Senhor quer o nosso coração, o Senhor quer o nosso coração. Por isso nós vamos para o terceiro e último ponto. A exortação de Pedro então nos leva ao terceiro movimento desse texto. Para quem está anotando, quando vive à luz do fim, a igreja cultiva serviço fiel com os dons que recebeu. Os versos 10 e 11 dizem: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, Deus será glorificado. E o instrumento para isso é o serviço mútuo, utilizando os nossos dons, que inclusive foi Ele quem deu, não são nossos, é emprestado. Tudo que você tem é emprestado, não é nada seu. A Bíblia fala que quando Deus morre, Ele ascende aos céus,
e derrama dons à sua igreja segundo a proporção do dom de quem? Dele. Cristo é o maior cantor que te podia ter. É o maior adorador, melhor dizendo. Não estou falando de voz, estou falando de adoração. É o maior adorador que já pisou nessa terra. Cristo é o maior pregador que já pisou nessa terra. E todos os dons são dele. E ele derrama, pela multiforme graça dele, os dons, graciosamente, porçãozinha por porçãozinha, à igreja. Porque a igreja unida forma o corpo integral de Cristo. Lindo, né? Não é nosso, é emprestado. Se é emprestado, para que eu uso? Como eu o uso? Assim é a nossa vida com o Senhor. Aqui Pedro sai do campo da comunhão e entra no campo da vocação comunitária. A força de expressão cada um. Isso significa que o serviço cristão não é tarefa de uma elite, não é exclusividade de uns poucos. Cada crente recebeu algo, cada membro é chamado à mordomia, cada um é despenseiro da graça recebida. Bispo desenvolve isso dizendo que todo cristão tem pelo menos um dom espiritual a ser usado para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Somos mordomos e Deus nos confiou esses dons para o bem da sua própria casa. Às vezes o meu dom vai ser rentável para mim, de fora da igreja, mas se eu posso usar ele na casa do Senhor, para o bem da casa de Deus, para o avanço do reino dele, aí sim eu estou sendo bom mordomo. Pode também servir para o meu sustento, pode também servir para o meu dia a dia, porque Deus se preocupa com isso, mas ele tem um propósito fundamental, um propósito muito maior do que qualquer coisa, do que dinheiro, status, qualquer coisa, irmãos. É para o reino de Deus. Minha mãe me deu meu nome, Gustavo, e ela disse que quando ela deu meu nome, ela estava pensando em advogado, não sei porquê, capaz que ela conhecia algum advogado que chamava Gustavo, ficou com isso na cabeça, Rubem. Gustavo, advogado, e desde criança, eu sou filho de 2 vendedores, e desde criança, eu tive oportunidade em alguns momentos na escola, por exemplo, de declamar poesia, já até ganhei alguns campeonatos de poesia, viu, irmãos? Hoje não leio poesia mais, sendo honesto, só a bíblica, a hebraica. E isso foi sendo desenvolvido na minha vida, essa questão de falar, de desenvolver linhas de raciocínio, de declamar, oratória. Fui mormon, os irmãos sabem, preguei na igreja de mormon, tinha 8 anos de idade a primeira vez. E aí minha mãe tinha isso na cabeça, vai ser advogado, fala bem, seu pai fala bem, você veio do seu pai, eu jogava no meu pai ainda. Falei, meu pai é só vendedor, né? Aí Deus me chamou para o ministério, e um dia eu falando com minha mãe sem entender, como assim, vai ser pastor? Tem certeza? Achou que eu ia mudar de ideia em algum momento, reverendo Evandro? Como todos da nossa família, às vezes acham que a gente vai mudar de ideia quando vai falar que vai ser pastor, né? Acho que ele vai desistir dessa ideia. Eu falei, não vou, mãe, não vou. Vou usar o que eu tenho e o que eu não tenho, diante da graça de Deus, para viver o ministério de forma integral. Hoje minha mãe entende, eu te dei seu nome, na verdade era para você ser pastor Gustavo, né? Era para ser pastor Gustavo. Meus irmãos, nosso dom e o nosso talento tem que ter serventia no reino de Deus, porque ele é emprestado, e nós precisamos ser bons mordomos do reino de Deus. Para mim não faz sentido cantores gospel têm saído e têm cantado simplesmente músicas seculares a partir de agora. Não tenho nada contra a música secular, música que não tem cunho cristão, até ouço. O meu problema é, como é que desiste de cantar para o Senhor? Como é que desiste de estar na casa de Deus, louvando a Deus, ajudando a igreja na adoração? Porque essa é a finalidade do músico, ajudar a igreja a adorar, impulsionar a igreja na adoração. Não faz sentido o cantor estar aqui cantando e a igreja não. E a tarefa deles aqui é essa, como é que eu faço a igreja cantar junto? Como é que eu coopero? Se ficar desafinado, fica ruim, a igreja não vai querer cantar junto. É uma realidade, mas não é, a questão não é isso. A questão é, como é que a igreja vai adorar? O ministro de louvor tem essa tarefa, ajudar a igreja na adoração. Assim como o pastor tem aí a função, dentro da liturgia, de ajudar a igreja a cultuar a Deus. E assim, qual é a sua função? O que o amor intenso a Deus e ao próximo te move a fazer? Pelo Senhor, não é pelo pastor, pelo Senhor. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Pedro chama os crentes
de despenseiros da multiforme graça de Deus. Uma expressão muito rica dentro das Escrituras. A graça de Deus é multiforme, variada, multifacetada. Ela aparece de modos diferentes em pessoas diferentes. Não somos cópias uns dos outros, somos membros de um corpo. Romanos 12, 4 a 8, 1 Coríntios 12, Efésios 4, ensinam exatamente isso: diversidade de dons, unidade de corpo, um só Senhor, uma só finalidade. É muito dom, é um só corpo, é um propósito, tem uma finalidade. E é assim que a Escritura trabalha. Isso desmonta dois pecados muito comuns: inveja. Quando alguém acha que seu dom vale pouco porque não se parece com o outro. E o segundo é a vaidade, quando alguém trata o dom como palco para si mesmo. Pedro corrige os dois: o dom foi recebido. Se foi recebido, não é motivo para vanglória. Se foi dado pela graça, não é motivo de comparação, porque o seu dom é só seu, e o dom da irmã é só dela. Cada um recebeu um pouquinho, cada um cuida do seu dom, cada um se aperfeiçoa para a honra e glória de Deus, porque nós todos amamos o Senhor e estamos esperando a volta de Cristo. Amém? O Horton ajuda muito aqui. Ele lembra que no corpo de Cristo, todos os cristãos participam do ofício geral do povo de Deus e se estimulam mutuamente com a doutrina apostólica, com a fé e com as boas obras, inclusive falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso dá um peso especial ao ministério da música na igreja, a qualquer ministério. Cantar na igreja não é um ornamento do culto, é expressão do serviço mútuo, é você amando o seu irmão e querendo que ele adore ao Senhor junto de você. Pedro então organiza os dons em duas grandes categorias: falar e servir. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Quem ensina, quem exorta, quem aconselha, quem conduz, quem lê, quem prega, deve fazê-lo com reverência. A NVI de estudo aqui, ela tem no rodapézinho dela ali, tem uma citação legal. Ela observa que a expressão remete à palavra que Deus falou às Escrituras, aos oráculos divinos. Nós estamos falando de um movimento de falar, de proclamar aquilo que Deus fala nas Escrituras, os seus oráculos divinos, e que isso ecoe da nossa boca, dos nossos lábios. Isso não significa infalibilidade humana, mas responsabilidade de santidade diante de Deus. Todos os que falam devem se submeter à palavra escrita de Deus. Todos os que falam devem se submeter à palavra de Deus. E isso não é bibliolatria. Isso é só entender a função da palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Se seu dom é servir, faz na força do Senhor. Pela graça de Deus. Às vezes não vai ser fácil, mas na força de Deus nós conseguimos. Dependência do servo. Quem serve não faz isso sustentado pela carne, pela autoconfiança ou pela mera disposição natural. Serve na força que Deus concede. Irmãos, isso é de grande consolo, porque Deus nunca exige serviço sem oferecer sustento. O Senhor não apenas concede dons, Ele também concede força para exercê-los. Ele dá a vocação e o suprimento. Ele chama e Ele capacita. Ele empresta o dom e Ele te ajuda a usar. E às vezes Ele multiplica ainda esses dons, diante da disposição do nosso coração de servir um reino de Deus. E isso é lindo, porque Ele fala: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco até o último dia. Eu não sei falar, não sei pregar, não sei anunciar o Evangelho, não sei testemunhar sobre Cristo. Eis que eu estarei convosco nessa missão até o último dia da sua vida. O dom é dele, Ele dá. Ele entrega, Ele capacita, Ele cuida. Basta nós entendermos que nós carecemos da graça de Deus, da presença dEle nas nossas vidas, e termos a disposição de viver em comunidade até que Ele venha,
de nutrir a comunidade, de expandir o reino de Deus até que Ele venha. No dia em que seremos galardoados pelo Senhor, recompensados pelo Senhor, e viveremos diante da presença dEle por toda a eternidade. Meu irmão, não tem combustível maior para um ministério, não tem combustível maior para você que é do coral, de fazer porque Deus quer que você faça, de fazer porque Ele vai voltar, vai recompensar as nossas vidas, já nos deu a graça da salvação, e estará conosco, nos capacitando até o último dia das nossas vidas. Se isso não te motiva, me desculpe, eu não sei mais o que pode te motivar. Não vai ser nada, irmão, vai ser isso. Jesus está voltando a qualquer momento, e Ele deixou a missão de vivermos em comunidade e servirmos para a honra e glória dEle. Amém? É graça, é amor, não é obrigação, é amor, é graça, é sustento, é a volta de Cristo estando conosco. Amém? Vamos orar? Pai de amor, Pai de graça, Pai bendito, nós te louvamos nessa noite, colocamos nosso coração à disposição do Senhor, para que o Senhor nos unja com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, continue nos capacitando, continue, Deus, fortalecendo a nossa alma, o nosso coração, para que possamos te amar cada dia mais, para que possamos amar a tua igreja, para que possamos viver em função do teu reino, para que sejamos bons mordomos dos talentos que nós recebemos, para que sejamos agraciados com a sua presença, que nos capacita, nos fortalece, nos ampara todos os dias, ó Deus. Pai bendito, Pai de amor, que nessa noite de celebração, onde nós agradecemos pela vida de irmãos talentosos, vida de irmãos que sempre, ó Deus, se apresentam dispostos, ó Deus, a ensaiar, a estarem unidos, se relacionando no propósito de auxiliar a sua igreja a cultuar e a louvar o Senhor. Que nessa noite, ó Deus, esses irmãos possam ser profundamente tocados e lembrados de que o Senhor estará com eles até o último dia de suas vidas, e que nada mais importa senão a certeza de que o Senhor voltará e restaurará a nossa sorte, Pai. Seja conosco, abençoa a tua igreja, proteja a tua igreja dos dardos inflamados do inimigo, que aqui só tenha corações sinceros, puros diante da tua presença, com a mentalidade cativa diante de ti, saudável, abençoada, e que sejamos um corpo unido, um corpo que se ajuda mutuamente, que se ama, Deus. Esse é o desejo mais profundo no nosso coração, mas que acima de tudo, possamos amar o Senhor sobre todas as coisas. Assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Conjunto coral.